A gente uniu esses dois grupos, tanto a parte de venda quanto a parte de produto de CS, numa reunião semanal. Então, semanalmente a gente tem uma reunião para tratar isso, tratar de cliente, tratar de objeções, tratar de cenários que está acontecendo em cliente, alinhar a venda, o discurso de venda que você está fazendo nisso não está dando certo, não é que não está dando certo, não é bom, porque vai chegar o cliente com uma expectativa aqui dentro. Então a gente começou a trabalhar e justamente nesse sentido que você falou, né? As coisas vão, uma complementa a outra. Sejam muito bem-vindos a mais um Appcast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo App. E para bater esse papo conosco hoje, Guaraci Marchioro é cofundadora e diretora da Census Tecnologia, empresa que realizou mais de 2.500 projetos e atendeu mais de 800 clientes, ajudando a transformar as empresas por meio da automação, digitalização e integração de sistemas. Seja muito bem-vindo, Guaraci. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Vamos nessa. Para a gente entender um pouco a história ali, eu vi que a gente estava conversando, tu acabou criando outros negócios, tecnologia no meio, para o pessoal conhecer a Census também, o que vocês são, o que vocês fazem, como vocês nasceram, a gente dá essa pequena introdução aí. Bom, a Census nasceu... Foi um empreendedorismo por oportunidade, né? Quando a gente era uma equipe que trabalhava dentro da DataSul, lá em 2010, com a venda da DataSul lá para TOTVS, a gente resolveu cair no mundo e empreender, né? Então começamos como uma empresa de serviço, trabalhando em cima do ERP da DataSul na época, e continuamos nesse nicho ali de serviço por alguns anos. Por oportunidade, novamente, o mercado começou a procurar a gente para desenvolvimento de sistemas de chão de fábrica, movimentação de estoque, checklist, e aí nasceu o nosso primeiro produto, que foi o Octopus. Então ele era um produto que trabalha na área industrial, ele é um MES, né, um chão de fábrica, coleta dados de máquina, gera indicadores, OE, produtividade, parada de máquina, e isso integra com sistemas ERPs. Surgiu o coleta de dados, que era um sistema que tinha o objetivo de executar tarefas dentro da empresa. Então a empresa tem que apontar a manutenção industrial, que era feita no papel. A gente traz isso para uma plataforma Android já integrada com o sistema. Faz toda essa gestão das atividades da empresa, desde manutenção, estoque, controle de qualidade. Então a gente começou a trabalhar como sendo um braço dentro, integrado com esse RP, né, com os RPs em gerais aí de mercado. Trabalhando quase como uma estrutura de BI, coletando dados dessas operações e trabalhando esses dados na curadoria. Coletando essas informações e mandando para o RP. E esse produto foi evoluindo, né? Então, com o tempo, ele foi evoluindo e ele ganhou corpo e ele virou um produto independente do RP, né? Então, hoje a gente tem integrado ele com vários RPs de mercado também. Depois disso, ali em 2022, ali, a gente começou a olhar o mercado devido a uma outra demanda de cliente, que é a questão da entrega EPI, que é uma norma, né? NR6, tem que ser atendida. Hoje ainda grande parte das empresas executam tudo isso no papel, coletam, armazenam esse material por anos. Quando tem algum processo trabalhista é aquele desespero de recuperar todas essas fichas. E aí a gente entrou no mercado para atuar com isso, com essa entrega de EPI. Aí um produto SaaS, mas já com um objetivo único, que somente eu entrego EPI, com tecnologias como leitura biométrica, leitura facial. Então ele é um produto que entrou no mercado mesmo comercialmente ano passado. Estamos incubados na Softville com ele. Já estamos chegando aí a 50 clientes nesse último ano, aí, nesse primeiro ano, né, 2023. 2020. Foi final de 2022 que vocês formaram? Foi, começando 2022, a gente trabalhou o produto ali, vamos dizer assim, o MVP dele em 2023. Ano passado a gente incubou ele na Softville, ali a gente criou corpo, né? Ali a gente começou a trabalhar mesmo
estruturar a equipe comercial, estruturar outbound, estruturar inbound, fazer esse... E agora, esse ano, a gente está trabalhando como sendo uma operação mesmo dele, né? Para estruturar ele para crescimento, né? Então, nessa fase. Então, a venda dele, o processo de cliente foi ano passado. Sim, ele é um produto que eu já trabalhei muito com obra e dentro da indústria, né? Ele é um produto que a gente vê que não tem uma... Agora que tu falou, que eu falei, pô, realmente o controle dos registros, ele não é tão... A gente não dá tanta bola até que precise. Te chamem. Exatamente. E é super interessante. Mas aí entra uma dificuldade na venda que vocês devem ter, porque as empresas não têm consciência sobre este problema ou sobre essa solução de vocês. Não, isso é realmente um ponto, porque lá atrás eu contratei um SDR para testar mercado. Sim. O produto era um MVP, então a gente tinha um produto bem simplificado e vamos fazer uma pesquisa, né? Como pesquisar isso, né? Então a gente começou a fazer pesquisa e a gente descobriu que realmente ligamos, conversamos com aproximadamente 500 empresas ali num período de 3, 4 meses e chegamos à conclusão que mais de 80% dessas empresas, independente do tamanho, elas fazem isso ainda no papel. Planilha Excel, papel, algumas são planilha Excel e passam os dados manualmente para o ERP, outras investiram e desenvolveram algo internamente, mas que no fim também não evolui, né? Não agrega novas tecnologias. Eu falei, bom, agora a gente achou um mercado interessante. Sim. Aí fomos pesquisar a concorrência, claro, tudo tem concorrência hoje em dia, mas nada alarmante. Tem algumas empresas que estão há mais anos, que são fortes no mercado, mas é um mercado grande ainda, né? É um mercado a ser navegado. Nossa. É bom, e o lado ruim é isso que você falou. Sim. Então tem empresas que a gente chega na empresa, aí que ela se dá de conta que fala, pô, realmente, eu posso melhorar isso, mas ela vive aquele universo dela, que ela nunca parou para olhar isso, né? Então aí você tem toda aquela fase de amadurecimento, de levar isso para dentro da empresa, para o pessoal entender como é que funciona. Aí vem as dúvidas da questão de legislação, né? Mas se eu for para um processo, vai ser aceito? Bom, se um reconhecimento biométrico, né, digital, facial, não for aceito em relação a uma assinatura num papel, onde até a própria norma diz que isso é aceito. Então, mas é processos, né? Faz parte da venda em si. Uma das coisas que tu comentou ali, que tu contratou uma SDR, que eu acho interessante, pra gente que investe em tecnologia também, é que não ia, e isso é uma crítica nossa, inclusive com a contratação de formação de times de Inside Sales. Todo mundo quer formar um time de Inside Sales, todo mundo fala, vamos começar a vender, vamos formar o time. Daí a primeira coisa que pensam é contratar um SDR. Só que daí o SDR, além de fazer porque o SDR cuidaria de uma qualificação específica que passam para ele faz a abertura de mercado, que é natural por quesitos custos, né? A gente tem que melhorar a eficiência dessa estrutura da empresa. Só que daí os movimentos que a gente fez que deu certo, que antes a gente não fazia, é para que os desenvolvedores do produto fossem donos da quebra de objeção. Então a gente pegava quem desenvolvia os produtos, tinha que montar, por exemplo, um checklist desta quebra, do porquê que esse produto é bom para esse mercado. Quais as dores que eles sanam. Aí esse manual era passado por SDR abrir carteira. E se não performava, não era o SDR que tinha que resolver. Tem que voltar pro dono do produto, para que o dono do produto melhore as características dessa feature, desse produto, e aí volte para SDR. Interessante. Então, E interessante que você falou, porque ali dentro para nós aconteceu um processo bem similar a esse também. Porque a Census, ela veio daquele padrão de venda tradicional, né? Sim. Entra em contato com o cliente, cria relacionamento, vendia serviço, ou vendia o sistema industrial, que é um custo alto.
O EPI é um custo baixo, o ticket médio dele é baixo em relação ao outro produto que a gente tem. Então ele tem que ser uma venda mais rápida. E aí caía justamente nisso, nessas objeções. E aí, naturalmente, isso aconteceu. Por quê? Porque as reuniões ali com a SDR levantavam algumas questões. E a gente levava isso para uma reunião com produto, com o pessoal de comercial, com o pessoal que está na linha de frente ali, implantando no cliente. Sim. E aí, depois de um tempo, a gente fez o quê? A gente uniu esses dois grupos, tanto a parte de venda quanto a parte de produto, de CS, numa reunião semanal. Então, semanalmente, a gente tem uma reunião para tratar isso, tratar de cliente, tratar de objeções, tratar de cenários que está acontecendo em cliente, alinhar a venda, o discurso de venda que você está fazendo nisso não está dando certo, não é que não está dando certo, não é bom, porque vai chegar o cliente com uma expectativa aqui dentro, então a gente começou a trabalhar, e justamente nesse sentido que você falou, né, as coisas vão, uma complementa a outra. E hoje o principal canal de vocês hoje é desse produto... É prospecção ativa ainda? Prospecção ativa. Agora a gente começou um movimento de embalde, né? Agora a gente começou um movimento de criar uma estrutura, investir mais em site, investir em rede social, começar a estruturar isso. Porque o que eu procurei desde o início é assim, eu tenho que ter uma estrutura interna pronta para crescer, né? Para absorver. Não adianta eu investir no embalde marketing, isso me gerar um monte de lead e esses leads ficarem aqui esperando, aguardando. Então, a gente criou lá uma estrutura básica, estruturou o embalde, foi para o mercado para entender o cliente, entender o discurso, entender o nosso ICP, entender até esse ponto aí que a gente tem uma cultura ainda do pessoal conhecer essa funcionalidade, conhecer essa necessidade, então tem esse amadurecimento dentro do cliente. A gente foi lá atrás com uma expectativa que vai agregar muito valor para o cliente, a gente vai vender rápido isso. A gente já entendeu que não é, mesmo agregando valor, tem um tempo ali dentro. Agora que a gente tem essa base, essa estrutura, ok, agora a gente tem condições de começar a olhar para aumentar essa demanda, né? Porque agora o cliente entrou, fez um contato com a gente, máximo 5 minutos já tem alguém conversando com ele, né? Esse aqui é o nosso controle hoje, né? Porque senão você passou e você perdeu o cara, né? Você perde a atenção dele, já era. Não me lembro qual que é o estudo que fala sobre os 10 primeiros minutos ali, né? Fala. Como a gente tem 10 minutos aqui, né? Porque o nosso volume é muito alto. Mas ajuda demais, né? Ter o primeiro contato, a primeira abordagem, velocidade, isso ajuda muito. Mas acho que o que é interessante, eu até abri aqui para te ver, essa é uma visão que a gente sempre traz, inclusive nos treinamentos. Eu tô com um slide aberto aqui da imersão, inclusive, que tem amanhã, da nossa tríade para crescimento, né? Vendas, marketing e produto. Então, e cliente no centro. Então, exatamente. Tudo que a gente desenvolve, a gente sempre desenvolve dentro dessa tríade. E uma das principais formas de inovar que eu vi para mim, foi da onde surgiu a ideia da GoFi, foi mais ou menos dentro disso, cara, é funil de venda. Eu acho incrível a capacidade que quando tu está perto de vendas, quando tu está perto de mercado, de perceber necessidades sejam lá de controle de documentação de EPI, seja lá de controle de fluxos de trabalho dentro da empresa, que a gente entrava dentro das empresas e a gente via que, acho que um número maior ainda que o de vocês, era 90 e poucos por cento das empresas, não tinham plataformas de fluxos de trabalho. Estruturas Kanban básicas, com automação entre setores, para diminuir o ruído de comunicação, melhorar a eficiência produtiva da parte administrativa da empresa. E falou, temos acho que foi mais ou menos, inclusive o mesmo volume, acho que foi mais ou menos umas 500 empresas que rodaram. E, cara, temos um produto aqui. Então, essa visão que a gente, inclusive, traz sempre é: vendedor tem um potencial gigante de perceber mercado. Tem.
né? E a gente incentiva isso nos clientes, fala assim, ó, entenda que as pessoas que mais podem criar dentro da empresa, junto com o time de desenvolvimento de produto, é o time de vendas. Inclusive o pessoal da Condor estava aqui, o pessoal de desenvolvimento deles estava aqui na última imersão, e eles comentaram a dificuldade que é, porque geralmente é o contrário, o time de produto ou o time de tecnologia vai lá e fala para o time de vendas, por exemplo, implantar tal coisa, sendo que tem que ser o contrário também. Quem está no cliente, quem está lá na frente é que está sentindo a dor do cliente. Exatamente, ergue a mão e vai para trás. E voltando nessa parte do início ali, quais foram os desafios que tu passou, assim, que hoje tu fala assim, faria diferente na criação? Porque tu é uma empresa de tecnologia com serviço, assim como nós, que é um baita desafio, né? Acho que a gente estava discutindo ali, a gente está nesses mesmos movimentos de querer que outros produtos não sejam mais a vaca leiteira, né, do grupo. Como que vocês, o que foi esses desafios, como vocês lidam com isso? O meu, assim, um dos primeiros desafios que demorou muito até para eu entender isso, é a questão assim de saia do operacional, né? Largue esse operacional, comece a olhar a empresa como estratégico, comece a entender o que está acontecendo, né, nesse ecossistema e domine um pouco a sua empresa, né? Porque a gente teve um período longo da empresa que praticamente o mercado ditou as regras sempre pra gente. Não que isso não aconteça hoje, mas a gente também não fazia esforço para mudar muito isso. Então depois que eu entendi isso, que eu falei, não, eu tenho que mudar comportamento, eu tenho que mudar. Aí começou as grandes mudanças, né? Que daí eu comecei a entender também que uma empresa de serviço, que nem você comentou, com um produto, é uma eterna briga, né? Entre o serviço, que você vai, executa o serviço, você recebe, então isso te gera fluxo de caixa, e um produto, onde você tem que ter um planejamento, tem que ter uma estruturação, a venda é um pouco mais demorada, em alguns casos é bem mais demorada, tem que trabalhar o ticket médio, tem que trabalhar processo mais detalhados do que uma questão do serviço, então isso vira uma eterna briga, né? Então o produto não cresce porque tem o serviço não cresce porque tem o produto. Então esse é um ponto que eu acho que eu faria diferente. Já lá atrás eu já começaria a olhar como negócios independentes. Tanto que agora a gente separou, o serviço está numa unidade, numa empresa, com outros sócios, inclusive, a gente trouxe sócios novos para agregar e ter condições de eles continuarem esse negócio, né, com o nosso apoio, mas não ficar dedicando 100% ali dentro. E os produtos também, que a gente, além do entrega EPI, a gente tem um produto industrial, que é o chão de fábrica, toda aquela parte lá de MES, desenvolvimento de hardware, então são coisas totalmente diferentes, também estão separados. Então hoje a Census Tecnologia, ela está convergindo somente para esse entrega EPI. O futuro dela vai ser entrega EPI. A Census RS, que a gente chamou, que é uma unidade no Rio Grande do Sul, é a nossa unidade de serviço. Então ela atende serviço em geral no mercado e atende o serviço gerado aqui pela entrega EPI. E a Visão 4D, que é uma outra startup, que aí é onde entra toda a parte industrial, desenvolvimento de hardware para comunicação com máquinas, tudo isso, ela é uma outra empresa com outros sócios e outro nicho. Então agora a gente separou os negócios e cada um com o seu foco. Então hoje o grande desafio está acontecendo nesse momento é focar os negócios, deixar cada um direcionado com as suas funções, os seus mercados, para que eles consigam crescer. Estão no mesmo espaço? Não, Fisicamente, hora estão, hora não estão, ainda está meio bagunçado isso, né? A unidade Rio Grande do Sul tem algumas pessoas, claro, que são aqui de Joinville, elas acabam utilizando o espaço da Census. A startup é Visão 4D, que é hardware, isso está num espaço dela, independente, então a gente não acaba utilizando ali quando precisa uma reunião, alguma coisa que tem lá televisão, tem mais mesa, tem mais espaço, a gente acaba usando o espaço, mas ela tem o espaço independente dela. Só que a gente está fazendo toda a parte cultural separada, né? Então, as rotinas de
de reuniões semanais, reuniões mensais com a equipe, que até o ano passado isso acabava sendo tudo um bolo só ali, juntava todo mundo, fazia reunião, depois fazia um café. Não, agora a gente começou realmente a separar, individualizar, olhar cada uma como uma empresa. Tenho sócios novos aqui que vêm de outras culturas, então eu também não posso pegar e impor a cultura da Senso, que é uma empresa de 15 anos no mercado para eles. A gente tem que criar cada um o seu espaço, né? Independente. Então esse é o desafio do momento, né? E eu acho que é muito pra gente que cria os negócios e depois vai desmembrando eles, é muito, eu falo, é quase que sexy a gente olhar para o negócio e falar assim, ó, mas bem aproveitadinho, esse daqui conseguiria operar nas duas empresas, né? E aí a gente fica nessa luta interna. Perfeito. De querer, não, então vamos colocar o custo, daqui vai virar tudo meio que um CSC, um centro de custo compartilhado, aí tu começa a encontrar nomes que justificam a tua tese, né? E aí tu fica nessa, não, pô, então vai dar certo. Né, a minha teoria vai dar certo. E no fim, a gente sabe que não dá, né? Não dá. A gente passou por isso pela educação. Na educação agora, a gente também desmembrou, né, nesse processo, porque por mais que a Apo em si, ela é uma empresa muito inovadora, a de serviços. A gente se reinventou demais. Para crescer como a gente cresceu e desenvolver tanta coisa, a gente naturalmente é uma empresa que cresce em desconforto. Né? Só que a educação já tem que vir com isso, só que tem traços diferentes. Cultura. Exatamente. Tem que ter a tua cultura, né? E aí é onde a gente começou a ir atrás, que eu até comentei contigo, acho que uma das questões super interessantes para as pessoas que estão ouvindo é toda a linha de negócio que a gente monta, se esse é o momento da tua empresa de desmembrar, tu tem uma indústria e dessa indústria está surgindo spin-offs, empresas de tecnologia ou qualquer coisa nesse sentido, coloca um diretor à frente. E uma das minhas visões é esse diretor tem que ter o mesmo punch, tem que ter a mesma batida que a gente tinha lá no início do negócio. Né? Então, porque senão o negócio não vai dar certo. Se a pessoa não tiver o mesmo nível de entrega, não vai dar certo. Ah, mas a empresa hoje já é uma empresa estruturada, já é uma empresa... Toda empresa nova precisa dessa energia. Que daí vai mudando os níveis de jogo, né? É uma o que empresa maior batida, agora, né? Exatamente. Sem uma liderança, não... Você pode ter, eu sempre falo assim, você pode ter excelentes pessoas, os melhores profissionais do mundo. Sim. Se você não tiver um processo bem definido, esses profissionais não vão performar. Porque você tem que ter um processo definido. E se tu não tiver um planejamento e uma pessoa que dê esse norte, também isso não... Sim. Porque acaba que são profissionais bons, cada um acredita, tem os seus valores ali, cada um vai começar a puxar para um lado, não tem processo, não tem um norte. Mas tu não concorda que isso é uma visão construída tua? Que depois de determinado tempo que tu vê isso, né? Apanhei muito, errei muito. E essa é uma dificuldade que eu demorei a entender. Que eu também. Todo mundo tem, por mais que o conhecimento esteja disponível em escolas de negócio como a nossa, tem coisas que nada quebra a barreira do tempo. A experiência. O tempo de voo, o joelho ralado, como falam. Exato. Né? Então isso acho que todo mundo tem que ter esse período de aprendizado, obviamente. Hoje a gente sabe que dá para ser controlado, muito mais controlado, quem sabe, do que a gente foi lá no início. Né? Eu anotei aqui sobre a questão do EPI, que me interessou muito, eu achei muito boa a ideia, parabéns. Muito boa a ideia, realmente, um mercado muito bom, e um mercado, aqueles pequenos mercados que ninguém olha tanto, não dá atenção, e uma baita oportunidade. Mas ele é um produto digamos que pequeno dentro da operação que poderia ser conectado com uma operação de RH. Que uma empresa que inclusive esteve aqui gravando conosco, são conhecidos nossos, que é da Senior. Sim. Que tem 3.000 funcionários, uma não bi de faturamento. Pode olhar e falar assim,
nós já temos 12 mil clientes na base, temos um produto. Vocês enxergam essa vulnerabilidade como empresa, de uma empresa com mais acesso a esses mercados, conseguir olhar para isso de vocês e pegar essa ideia? Sim, é totalmente factível, né? Sim. Só que quando tu entra, eu vim do mercado de RP, grandes empresas, então trabalhei em DataSul, desenvolvimento, produto, então, e a gente sabe que essas empresas grandes, elas têm uma certa dificuldade em nichar muitas vezes, né? Isso que a gente fez nichou, a gente foi por um problema da área de segurança do trabalho, né? E essas empresas grandes, elas têm que atender, um RP tem que atender a cadeia inteira, né? Então, muitas vezes, para eles, não é válido investir nisso, porque aqui você está falando de tecnologia como biometria, reconhecimento facial, toda a parte de executar o processo offline no cliente, porque o cara tem uma construtora, não é garantia que ele tem internet, que tem 5G, lá no subsolo, então ele tem que fazer uma entrega muitas vezes lá, ele precisa ter... Vocês não precisam da internet para registrar? Não, a gente roda o sistema totalmente offline, então você pode ir lá no nosso site, né, na plataforma, executar todo o planejamento do que você vai entregar, envia isso pro celular e vai para campo. Então, área agrícola, fazenda, muitas vezes o cara vai entregar no campo, né? A internet não é... A internet do Brasil não atende todo o Brasil, né? Atende os grandes centros, as cidades, mas tem áreas sem internet. Ele vai lá, entrega, faz todo o processo, depois ele vem e sobe todo o material de volta para o sistema. E aí a gente fica tudo armazenado lá. Então ele funciona totalmente independente. E investir nessa tecnologia, mesmo você falar tem 12 mil clientes, mas o ticket médio é baixo. Então... Até onde faz sentido, né? Muitas vezes não faz sentido, a maioria das vezes não faz sentido. Então essas empresas, a maioria das vezes é até viável, é o que acontece muito se o produto que elas têm, porque a Senior mesmo tem um produto de entrega EPI, mas se esse produto não está atendendo, muitas vezes é viabilidade até fazer uma parceria com uma outra empresa que atende, enfim. Ou pelo caminho mais rápido que é adquirir a empresa e pronto. Então, e aí tamanho do cheque, a gente... Nada que não resolva, né? Como eu brinco sempre, eu não tenho amor pelos meus filhos que eu criei aqui, não. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito, assim, que existem empresas que a gente cria por propósito. Para mim, a educação, ela tem muito propósito. Muito por conta da minha história. Mas, por exemplo, a GoFi, a gente é uma empresa que ela foi criada para ser vendida. Entende? A Aura... mesma coisa. Então a gente tem... Hoje a gente tem mais maturidade para olhar para isso, assim, mas antes a gente... nossa, meu o bebê. E geralmente a gente é muito mais empolgado que propriamente o produto é bom. Aí a gente cai em várias ilusões, né? Quando a gente se apega tanto a essa questão de produto em si. E referente a esse crescimento, você fez algum trabalho... em quesito, como foi a cultura, o desenvolvimento dessa cultura na empresa, foi feito os trabalhos focados nisso, que eu imagino que uma coisa é gerenciar uma empresa com 5, 10, 20, 30, 40, 60, vai aumentando os graus de dificuldade, né? Vai aumentando os graus e empresas separadas, que têm pontos em comuns, tudo isso é complicado, né? E... tem até um outro agravante para a gente, porque a empresa, essa parte de serviço, são pessoas mais velhas. A parte de produto são as novas gerações aí, pessoal de 20 e poucos anos, que é culturas totalmente diferentes, né? Toda uma maneira de olhar o mundo é totalmente diferente. Enquanto o pessoal aqui da minha faixa etária, ali, 45, 50 anos, lá atrás olhava e falava, eu quero comprar um carro, você vai conversar com o pessoal mais novo, hoje eles não olham isso como necessidade, né? Então, já é pequenos detalhes que tu leva isso para dentro de um ambiente de convivência, se tu não começar a trabalhar essa cultura, isso vira acaba virando um problema para a empresa, né? Até de relacionamento.
Então, é algo assim que a Census nunca olhou muito, ficou muito tempo, muito período só olhando resultado, números, olhando esse nicho, assim, né? Empresa tradicional. Sim. Valor, faturamento, lucratividade, despesa, centro de custo, toda aquela fluxo de caixa, aquela... Só que isso não é suficiente, isso é o básico do básico, né? Então, pô, você quer crescer, você quer estruturar, você tem que olhar esse lado da cultura, você tem que olhar o que a empresa espera. Então, como a gente tinha ali na 2017, 2018, era uma empresa que estava um pouco dividida, a gente trabalhou uma cultura mais no sentido de unir a empresa, criar uma estrutura de empresa. E agora também a gente está numa outra transição de cultura dentro da empresa, que é olhar mais resultado. Porque a empresa agora ela começou a ter essa cultura já forte, isso aí a gente não vai perder mais, essa questão de olhar as pessoas dentro da empresa, isso já está enraizado dentro da Census. Estou levando isso para dentro das outras empresas, né? Você não tem um CPF lá, você tem uma pessoa, trate ela como uma pessoa, olhe o que essa pessoa espera. E tem muitas situações em que essa pessoa quer um caminho, a empresa quer outra, natural. Não tem como seguir. Não tem como seguir. Tá lá na frente, a gente já teve situações que isso aconteceu, agora voltou, pô, vamos conversar de novo, tá interessante. Com outra cabeça. Outra cabeça, e tá tudo bem, o mercado é assim, né? Sim. Só que agora a gente está trabalhando isso, olhando indicadores, né? Olhando OKRs, olhando os KPIs, estruturando isso para ter essa base forte para crescer natural, né? Não ser aquela desorganizado, né? Sim. Eu sempre fui muito assim, eu prefiro crescer não numa velocidade alta, mas naturalmente, sem gerar grandes problemas de operação, tudo isso cresce naturalmente, vai crescendo, quando puder, quando está estruturado, acelera, estrutura, acelera, faz esse processo mais controlado ali, mais padrão, né? Sim, e essa questão de crescimento, a gente foi o oposto, né? A gente foi no pico. Só que realmente é um nível de aprendizado absurdo, né? Eu acho que tu faz uma faculdade, um MBA, um mestrado e um doutorado em 5 anos, porque é muito desafio. Um estresse. Desde que tu saiba lidar com esses desafios de frente. Exato. Né? Sem levar pro coração, digamos assim. E eu acho interessante essa tua questão de olhar para a cultura, olhar para... A gente vê muito esse movimento agora dentro das empresas B2B, principalmente conosco aqui, que inclusive falaram assim, sabe por que a gente investe na educação? E acho isso maravilhoso nessas trocas. Não é simplesmente para que eles tenham a educação aí, porque a gente traz uma educação muito prática. Toda imersão tem uma causa-problema para resolver, a gente tem que resolver até final do dia. É bem estilo Harvard, né, a educação. Eles falam, mas a gente manda eles porque vocês criam um ambiente diferente, um ambiente uau, esse efeito uau que vocês geram, e isso faz com que eles se sintam valorizados pela empresa. Então, e isso foi uma percepção que a gente não tinha do nosso próprio produto. A gente nunca tem, né? 100% E a gente falou, caraca, olha aí, nós temos... Então as empresas, além de os diretores, mandam os gestores para cá pela experiência, e não só pela educação. Para que os gestores tenham esse efeito de, caraca, olha no que eles estão investindo em nós. E aí começa aquele senso de pertencimento, de querer fazer parte, de vestir a camisa, e a gente vê que é legal, porque daí o pessoal vem com as camisas das empresas, e aí fica aquele, não, a minha é melhor. Não, a minha é melhor, e isso é super legal, né? É uma troca muito boa. Aí, caindo nesse quesito de digitalização, que é o que vocês fazem
em empresas um pouco mais quadradas. E antes de falar disso, eu queria falar que é interessante, né? Porque a tua visão sobre crescimento, ela é uma visão muito catarinense. Uhum. E eu não sou catarinense. Tu não é catarinense, tu é Eu sou do Paraná. Qual cidade? Foz do Iguaçu. É uma visão sul, né? É visão cultura, né? Cultura italiana, cultura alemã. Então, exato, perfeito. Que a visão é Paraná, Beltrão tem muito aqueles lados lá também, né? Oeste, Paraná, sim. Santa Catarina. Eu sou de Chapecó, né? Então conheço bastante conhece. lá. E eu acho isso super interessante, como a gente tem uma visão, por um lado, boa, cartesiana, de processos, acho que é o que nos torna um estado tão estável. Exato. Não é o que a gente mais cresce, São Paulo, né, disparado, mas é o mais estável, que cresce com mais estabilidade. Mas essa questão a gente tem que entender via produtiva, olhar para chão de fábrica, olhar para capacidade, olhar para o produto, ter um produto maravilhosamente redondo, que é bom. Mas eu queria saber tua visão sobre o ponto negativo desse lado, que seria a gente olha demais para produto e produto hoje não é mais centro de operação. Não é. Hoje é cliente. É cliente. E o que tu vê desse conflito da nossa visão de qualidade extrema, que é o que a gente tem? Não é à toa que a gente tem espaços, a gente é detalhista, né? Mas hoje o que importa é o cliente. Qual que é a tua visão sobre isso? Esses dias até eu estava conversando com um amigo meu de São Paulo, que a cultura é totalmente diferente, né? São Paulo acelera, fogueira, bota diesel, vai embora. E a gente estava falando dessas diferenças, né? E no final a gente conversou e falei, cara, não sei se tem certo, se tem errado, né? Porque eu tenho dificuldade em me adaptar nessa cultura muito rápida, muito veloz e muito... Mesmo estando num universo de startup, né? Porque quando você fala startup, a startup é acelerar, né? É vender... E não é assim, né? Não é esse o conceito no geral. E ele também tem dificuldade de... Ele tá morando aqui em Joinville, né? A empresa dele tem uma unidade aqui, ele veio para cá. E a gente começou a conversar disso e ele falou que ele sentiu pesado, porque a cultura é muito diferente, é uma cultura muito de compromisso, é uma cultura muito de responsabilidade, ele falou, mas também é uma cultura de segurança. Então as pessoas sempre procuram um certo patamar para depois ir pro... Ele falou, enquanto ele não tem essa... Vai, faz isso e puxa aquilo e vai pro próximo. E erra, e lida com esse erro, vai pro próximo. E aí até eu comecei já há algum tempo eu venho trabalhando isso também, dentro o Entrega EPI para mim foi o grande aprendizado, porque ali a gente errou, acertou e como é um sistema SaaS, é um sistema, não é tão robusto que nem um sistema industrial, a gente consegue fazer experiências, né? Então, vamos fazer uma funcionalidade nova, um MVP. Faz. Testa. Valida com o cliente. Não deu certo, traz para dentro. Refaz. Mas coisas pequenas, rápidas, que consegue girar rapidamente, né? Você consegue... E era um conceito diferente, né? No RP você trabalhava com... projetos grandes que chegavam a durar um ano, né? Era um ano de projeto para depois ir para o cliente. E aí tu fazer alterações nesse projeto grande era complexo, era demorado, então tudo era mais lento. E hoje não, hoje para nós está sendo tudo muito acelerado, então eu tive um trabalho muito grande de entender isso. E até agora, outra coisa que eu controlo muito, mas eu tento me policiar é não ser o extremo, né? Não ir pro lado de ter o controle, mas também não ir pro lado não, solta isso daí, depois a gente vê, faz essa funcionalidade assim e a gente vai testando e vai validando. Não, tem que ter um meio termo ali, né? Porque agora o produto já tá robusto. Sim. Então a gente tem coisas novas que a gente vai testar e vai validar, mas a essência dele não, a essência dele já está rodando em cliente, já tem uma base boa de cliente, esse cliente a gente tem que entregar qualidade para eles, cada vez mais. Começa a mexer muito aqui, começa a impactar no produto impacta principal. Lá, mas funcionalidades novas,
Aí isso permite ainda que a gente trabalhe. Então, que nem no começo do ano, a gente lançou o reconhecimento facial. O reconhecimento facial a gente lançou no mercado, para alguns clientes, para teste. Ele mudou 3, 4 vezes até chegar na versão final. Então, em 2 meses, esses clientes que começaram a validar com a gente, cada 2 semanas eles recebiam algo diferente, porque em cima do feedback que eles davam, isso aqui está demorando, isso aqui não está legal, isso aqui não tá sendo prático para usar. Então a gente foi construindo e cada feedback era uma versão nova que subia para eles, né, para aquele nicho. Legal. Até que chegou uma hora que a gente não teve mais feedback. A gente foi conversar, chamamos alguns para conversar e falar assim, o que aconteceu? Como que está? Não, tá bom. Ok, agora abre para o mercado, agora libera para todos os clientes. Então a gente vem trabalhando muito nesse sentido, assim, né? Quando é algo novo, a gente pega um grupo de clientes que sempre tem aqueles clientes que são mais próximos e inovadores, né? É o teu setor de qualidade interna. Exatamente, é aquele cliente inovador também, que gosta de novidade. Sim. Esse que a gente conversa, trabalha, e para ele é ótimo, né? Porque agrega muito para ele, porque querendo ou não, ele validou e aquilo ali sai muito certinho e pronto já para aquele mercado ali, né? Então, e aí expande facilmente para os outros também, né? Legal. A gente tem, não sei se tu é programador? Fui. Foi garoto de programa. Muitos anos. Muitos anos. A gente brinca que tem o Emerson aqui, que é CTO, e hoje está como CEO da GoFi, que tu comentou de dificuldade de sistemas com um pouco mais, tecnologias um pouco mais passadas, né? Ele veio de uma empresa de tecnologia que ele era responsável, que é um software que já tem desde 2002 ou 2005, não sei. E, obviamente, uma empresa grande, uma empresa com uma plataforma muito boa, e ele caiu no nosso projeto da GoFi. E ali é no-code. Totalmente o universo. O universo totalmente diferente. A gente falou, gente, a gente precisa de velocidade. Nossa é uma plataforma que tem que ser ágil. A pessoa tem que conseguir utilizar ela lá dentro da empresa e criar as automações entre processo, correr o processo de onboard do cliente, já cai para o outro, já cai para contrato, do contrato já cai para... Então a gente tem que ter... Nossa, foi uma mudança de paradigma. E assim, a gente começou o projeto desde o início com no-code, e para nós a gente considera um dos maiores acertos, né? Porque hoje é muito fácil tu mexer na plataforma. São pequenos bloquinhos, né? Só vai montando quebra-cabeça. Exatamente. Mas quem é de tecnologia, isso é gratificante, né? Eu, pelo menos, eu sempre falei, eu gosto da mudança. Sim. Eu gosto de constantemente ter algo mudando na minha vida, né? Sim. Então, quando entrou esse desafio ali de um sistema SaaS, o sistema SaaS, um mercado de segurança do trabalho que a gente nunca tive contato nenhum, desafio, né? Vou ter que conhecer o mercado, eu vou ter que entender esse cliente, começa a participar de feiras desse mercado, então é conhecimento, é tudo novo. Sim. E, é uma fase muito gostosa, assim, de você trabalhar, né? Que nem agora na visão 4D, que é a parte de MES e chão de fábrica também, o meu sócio lá, ele veio da indústria têxtil. É um mercado um dos poucos mercados que eu não tinha contato forte. Eu tive alguns clientes têxtil da DRP, mas pouquíssimo. E depois que tu começa a ter contato, tu vê o tamanho desse mercado. Falar de Joinville mesmo, sim. Eu não sabia que Joinville tinha tantas indústrias de tecelagem, indústria têxtil em geral, eu não sabia. Aí conversando ali, a gente começou a mapear o mercado, que ele vende equipamentos, uma empresa dele vende equipamentos para a indústria têxtil, então ele tem vários clientes. Aí ele começou a falar, eu falei, cara, é aquela história, né, que para quem está dentro do mercado sabe que o mercado é grande, para quem não está, ele não existe, né? Então, aí quando você olha aquilo ali, você fala, nossa, tem tudo isso aqui? Não sabia, desconhecia. A gente passou São Paulo no passado, né? Pois é,
Então, 30% da produção têxtil do Brasil, 30%, tá aqui em Santa Catarina. Ele começou, o Denis, que é meu sócio, começou a me falar esses números, eu falei assim, cara, eu não imaginava. Sim. Porque não é o meu, nunca foi o meu mercado, né? Agora que tá, também é outro desafio, né? Conhecer esse mundo têxtil. A gente olha pela educação, assim, a gente chama outras indústrias para educação, mas o têxtil parece que existe uma atmosfera própria, uma gravidade que te puxa. Tu vai ser, exemplo, o evento de amanhã, os diretores da Dois Rios, diretores da Elegance, então tu vê muita indústria têxtil, por mais que a gente queira puxar também outras indústrias para cá. Entende? Mas parece que o têxtil está começando um movimento de mudança de uma forma um pouquinho mais rápida do que essas outras indústrias, como a metal mecânica. Exato. E uma coisa que eu notei assim também, que a gente estava conversando, metal mecânica, madeireira, a questão de software, de uso de software em geral dentro dessas indústrias já é comum, né? Sim. E o que eu estou notando é que na têxtil, as grandes empresas, isso já está fortalecido, já está a base. Mas as médias e pequenas empresas, eles investem muito em maquinário e softwares relacionados ao têxtil mesmo, ao controle, à produção ali do têxtil. Mas o geral, assim, ainda não é forte. Então, a gente encontra empresas com faturamentos bons, que o RP ainda não é só faturamento, é só parte de entrada de pedido e fechamento, a saída do pedido, emissão da nota, né? O processo em si ainda é muito no bom e velho Excel, né? Sim. Só que você vai conversar, agora você vê que isso é algo assim que nem se falou. Isso tá... Não, eles estão entendendo que não existe outro caminho. Exatamente. Sim. Então, falei, pô, mercado assim... interessantíssimo. E hoje, por qual meio vocês entram nessas empresas? Quem são os tomadores de decisão, geralmente? Hoje a gente está entrando mais com produto de chão de fábrica, né? Com MES na têxtil. E aí está indo para a parte de diretoria mesmo. Diretores operacional, diretor industrial. Que quer mais essa tomada de decisão em cima de dados. Né? De poder olhar no monitor e saber qual o status da fábrica dele naquele momento. Legal. Então a gente pegou algumas situações também que aí vem da experiência do meu sócio, né? Que alguns conceitos de têxtil, né? Porque na metal mecânica a máquina está produzindo, ela está parada, ela não tem muita distinção. E na têxtil você encontra situações de a máquina está desligada, está parada, a máquina está ligada, mas não está produzindo, a máquina está produzindo em baixa performance. Então o nosso sistema aderiu muito fácil a isso, porque ele já tinha todos esses pontos. E para o diretor, se ele olhar a fábrica dele, ok, as máquinas estão ligadas, mas muitas vezes elas não estão produzindo. Então a gente começou a trazer, a gente está com a gente começou agora em operacionalizar ela em janeiro, né? Então a gente está com 3 clientes dessa unidade. O meu produto tem mais de 50 clientes na Census, que é o Octopus. Aqui a gente criou a Industriale, que é um outro produto, outra empresa, e futuramente a carteira de cliente lá vai unificar aqui também, mas a gente quer criar corpo aqui, porque aqui eu tenho grandes clientes, né? Eu tenho clientes aqui bilhão para cima, né? Não posso trazer para uma empresa. Então a gente vai criar um corpo aqui e depois a gente está trazendo. E esses primeiros clientes que a gente começou a trabalhar são da têxtil. E ali eu achei muito interessante isso, porque eu dono da empresa, tenho uma visão, eu gerente industrial tenho uma visão, e depois que você liga isso nas máquinas e traz para o número real, essa visão ela não era realmente, ela dá uma boa baixada, né? Sim, e quebra, né? E eu acho que a única forma de quebrar isso é com a tecnologia. Porque senão sempre é muito difícil, e eu converso isso com diretores, eu falo, é muito difícil vocês chegarem no chão de fábrica e querer discutir diretamente com
o gerente da produção. Ele vai ter mais domínio sobre aquilo ali com vocês, então vai ser muito fácil ele falar que, se ele falar que isso aqui não é uma xícara, isso aqui não é uma xícara. E ele te prova que não é. Ele te prova que não é uma xícara, porque ele tá ali. Então, quando a gente começa a trazer para números, realmente fica muito melhor. E outro comentário assim, que a gente faz é que não é um sistema, é uma cultura. Sim. Porque a partir do momento que você traz esses números, muitas vezes você está olhando um investimento novo, uma máquina nova. Talvez você não precise isso. Sim. Simplesmente trabalhando melhor, aumentando a tua produtividade, e a produtividade do Brasil é muito baixa. Sim. Se aumentando a tua produtividade, tu vai ter o mesmo ganho do que trazer uma máquina nova. Você não vai imobilizar aquele capital. Sim. Então esse é uma cultura até que a gente está tendo que trabalhar muito e quebrar isso dentro dessas indústrias ali, né? Sim, desse legal. novo ramo. Mas muito é bom. bem interessante. Muito bom. E referente a essa questão de... que eu ia comentar antes, mas acabamos entrando em outro assunto, é sobre implantar a digitalização nas empresas. Como que vocês conseguem quebrar essa resistência? É uma resistência que tu vê que é natural, que vai sendo quebrada, porque vocês vão implantar a tecnologia lá dentro. Primeiro tu tem a resistência do principal tomador de decisão, que é o diretor, porque não entende que existe essa solução. Depois tu tem a resistência de quem vai operar para gerar aquele número, aqueles dados que tu precisa, que é o gerente de produção, que vai falar assim, vai ter alguém me controlando? É melhor do jeito que a gente está fazendo. Não precisa disso aqui. Não, isso aqui não precisa, isso aqui é frescura. Como vocês lidam com isso? E eu vou colocar uma pior ainda, que é o operador. É o cara que opera o sistema lá, o cara que está na máquina, Sim. que é o que vai operar o sistema. Se esse daí você não agregar valor para ele, nada vai acontecer, porque ele é a base. Ele é os dados entram via máquina. Então, e essa pessoa ela interage com o sistema, porque a máquina parou. Parou por um motivo de algum sensor que parou, mas esse motivo pode ter um mais específico. Então, vou falar do texto. Não tenho muito conhecimento no texto ainda, mas é o que eu já tenho vivenciado. A máquina parou, mas parou por quê? Ele vem um motivo F1, que foi o motivo da máquina. Mas esse F1 pode ser o fio que arrebentou, a agulha que quebrou. Então, é esse operador que refina esse dado, né? Então, para eu ter um dado mais, um detalhe maior, é esse operador que, agora, se ele não quiser, ele vai parar o sistema. Então, o sistema não vai trazer a informação necessária. Então, o que a gente entendeu muito do mercado é assim, eu tenho 20 máquinas, 30 máquinas, vou implantar em todas elas. Não, vamos trabalhar num centro de trabalho, num grupo de máquinas ali, implanta nelas, trabalha com aqueles operadores. Depois disso, eles são os responsáveis em passar isso para toda a empresa, porque normalmente a empresa tem um processo ali de manual. Ele tem que anotar o motivo da parada na mão, ele tem que anotar quanto ele produziu, de que hora até que hora que ele produziu, que hora que a máquina parou. Então ele tem que ficar fazendo várias anotações. E ele é cobrado por isso. E além disso, ele tem que deixar a máquina produzindo. Sim. Então é um tempo que ele pode estar usando para outras coisas. E o que a gente faz? Coloca esse primeiro e vai melhorar o processo dele, vai melhorar o trabalho dele. Ele vai ter muito processo manual que ele vai parar de executar. O sistema vai executar por ele. Vai facilitar o trabalho dele, vai reduzir o erro dele. Mas a redução, ela não é uma redução de médio prazo? E por isso, quem sabe, uma das dificuldades deles acreditar? Por isso que a gente fala assim, os clientes que a gente vem implantando implanta um grupo, a gente trabalha ele, vai acompanhando os indicadores, vai fazendo um trabalho, inclusive com a gestão, com a diretoria, de pegar aqueles números e levar para eles, e abrir esses números com eles, para entender onde que esses números se encaixam dentro do processo. Porque quem conhece a empresa é quem está lá dentro, quem vivencia, né? A gente chega lá e fala, isso aqui você está com a tua máquina parada 80% do tempo dela, isso não é bom. Ele fala, esse é o meu processo, então não posso fazer. Então, quem conhece é a pessoa que está ali.
mas a gente pega esses números e leva até eles para discutir isso, para ver, entender o que pode ser melhorado. E isso trabalha também aqui na base dos operadores um período. Então você deixa lá 2 meses o processo executando e se estabilizou. As outras áreas da empresa começam a olhar ele e falar assim, pô, quando que isso aqui vai vir para cá? Então a gente teve um caso, uma empresa aqui de Curitiba, que eles faziam tudo ficha na mão. A gente começou, então ele pegava o peso da balança, anotava, preenchia lá qual era o item, a data, fazia uma ficha, colava no material para ir para o processo seguinte. Tudo manual. A gente implantou o sistema, conectou o nosso sistema com a balança para pegar o peso direto da balança, pesou a balança, estabilizou o peso da balança, ele já imprime uma etiqueta direto que ele tira e cola no material. Cara, o processo para ele foi maravilhoso, porque ele tem que se preocupar com a máquina e a única preocupação dele é pegar, destacar a etiqueta e colar no material. Então imagina, para quem fazia várias fichas na mão ali, as outras áreas, as outras máquinas, o pessoal começou a olhar para eles, né? Porque quando que isso vai vir para cá? Depois de um tempo rodando ali, isso que aconteceu, foi natural. E vocês têm um número, por exemplo, aumenta em tantos por cento a lucratividade, aumenta em tantos por cento a eficiência? Isso eu vou te falar. É difícil, eu sei, mas... Não é nem que é difícil, a gente é ruim nisso. Porque a gente não... Esses dias eu tava falando, falei, cara, na visão 4D a gente vai fazer diferente. A gente vai avaliar o antes também. Porque a gente sempre entra assim, olhando o problema do cliente para resolver aquilo lá. A gente não pensa na gente... Medir para... porque isso daí... Peguei o troféu e dizer que... esse é um grande material que a gente pode utilizar, né? Então a gente nunca... Vários clientes que a gente implantou, empresa pequena, média, grande, a gente nunca olhou e falou assim... Qual o teu cenário atual? Para onde você vai? A gente sempre só olhou como fazer. Agora é que a gente falou, não, cara, vamos... E conseguiram chegar num número... E eu sei que sempre é uma média, né? E a média, ela é horrível. É horrível, horrível. Que horrível. Até falam, né, que se tu tá com a cabeça no freezer e os pés na churrasqueira, na média tu tá na temperatura ambiente, mas no final tu tá morto. Tá morto, então eu acho ruim, mas existe algum número? O que a gente tá trabalhando é assim, tem uma empresa principal ali que a gente começou, pegou ela adotou ela para olhar esses resultados, eles tinham uma produtividade ali, uma disponibilidade de máquina, uma semana em torno de 40%, 45%. Isso na semana seguinte, porque a gente colocou o sistema e deixou ele rodando sozinho sem comunicar, vamos dizer assim, para o operador. Então, o cenário continuou o real, né? E isso evoluiu para 50 e pouco, 60%, 70%. Então, o processo, quando você sabe que você está sendo controlado, que você está sendo, assim, digamos, vigiado, você muda o teu comportamento, né? Sim. E é isso que acabou acontecendo, né? Só pelo fato deles saberem que a máquina está passando as informações do que está acontecendo nela, e isso está lá na sala da gestão, já começa a mudar o comportamento, né? A cultura da empresa muda. Por isso que eu falei... falando de 25% de aumento, então, mais ou menos, da produtividade. 25, 30... O Brasil, ele é improdutivo ainda, né? Infelizmente, as indústrias perdem muito, tanto de produto quanto principalmente de máquina, né? De capacidade de máquina. Então isso é um número assim factível dentro das indústrias. Sim. E hoje, para a gente até encaminhar para o final, se tu fosse olhar para algumas indústrias que a gente vê na região, antes dessa pergunta tem outra que surgiu também sobre... Tu falou da indústria metal-mecânica, mas existem indústrias metais mecânicas de projetos complexos, que tu comentou, porque pelo que eu entendi o sistema ele tem que ter uma ordem de execução diária. A máquina, a produção faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ele sempre vai pegar os KPIs desses pontos que a gente definir. E se é uma construção de um projeto complexo, por exemplo, um projeto que a gente fez junto com a Menegote, máquinas,
eles trabalham com projetos complexos. Eu te mando um projeto, monta uma máquina que demora 6 totalmente meses, personalizada para aquela, né, para que uma construção. Vocês conseguem medir neste tipo de linha de produção onde não existe um padrão? Sim, porque o que a gente mede é a máquina. Então a gente controla, a gente faz a coleta dos dados da máquina específica, né? A ordem de produção, a ordem de serviço, ela é apenas para nós, ela é apenas um agrupador de dados, né? Sim. Para você ter a informação de que aquela ordem consumiu X horas daquela máquina. Mas os nossos indicadores, eles são da máquina. Então, quanto tempo aquela máquina ficou em produção, né? Quanto tempo aquela máquina, ficou parada, qual a produção daquela máquina, quanto que aquela máquina refugou. Então você consegue controlar individualmente, né? Independente da linha de produto, de processo, o que for. Legal. E essa questão da digitalização, a gente sabe que a gente já discutiu aqui sobre a questão da dificuldade que é, mas tu olhasse para uma indústria e eu fosse essa indústria agora, como seria teu processo de convencimento que o teu produto realmente ele é eficiente para mim? Porque aí entra aquela questão que a gente discutiu de nível de consciência, né? Eu tenho uma indústria têxtil. Como seria esse processo de convencimento? Porque eu tenho que fazer com que tu tem que fazer com que eu dê o benefício da dúvida para falar, legal, realmente pode ser que aumente 30% a produtividade da minha empresa. E, 30% para uma empresa que fatura 300 milhões, 500 milhões, 1 bi. Não, o investimento aí vira nada. Exatamente. Eu gosto muito assim, quando eu chego numa empresa, a primeira pergunta que eu faço é: qual que é o teu problema hoje? Meu problema é esse. Não. Qual o teu principal problema? Porque não adianta eu colocar um software na área industrial se o problema dele não está na área industrial. Não vai agregar. Então ele fala assim: meu maior problema hoje é venda. Minha venda está baixa. Adianta eu melhorar a produtividade da fábrica dele se ele não está conseguindo vender? Então ele não vai ter o retorno esperado. Então até um conceito que a gente... Conceito não, é uma cultura que a gente tem lá dentro, cara, tem clientes que não é hora. O dinheiro é legal, vender é legal, ter clientes na carteira é ótimo, é a essência de uma empresa. Mas tem alguns clientes que não é a hora de compra dele. Mesmo ele querendo, a gente tem que entender isso. Às vezes não é a hora de compra dele. Agora, quando ele fala, qual que é o problema dele? Cara, meu problema é que eu preciso ter visão da minha fábrica. Eu preciso saber o que está acontecendo na minha fábrica. Aí a porta abriu, né? Porque daí é isso que você tem de problema. É isso, eu preciso melhorar a produtividade da minha fábrica. Eu preciso saber o que está acontecendo dentro da minha fábrica. Perfeito. Aí a gente começa a conversar. E aí vai para aquele outro ponto. Dentro da tua fábrica. Vamos conhecer esse processo, vamos entender o processo. Hoje conhecer o processo para a gente, na maioria das vezes, é qual a tua área de atuação, porque 20 e poucos anos no mercado de indústria, você acaba conhecendo boa parte do processo fabril, né? Então, anda pela empresa, entende ali como que funciona o fluxo dessa empresa, e aí vamos para o detalhe, né? Beleza, qual que é o maior problema aqui dentro? É esse que a gente vai atacar primeiro, porque se a gente consegue resolver o maior problema, aquele grupo de máquina, digamos assim, que para ele é um problema, naturalmente vai surgir outro. Então a gente vai tratando, vai migrando. Então teve uma empresa da indústria moveleira, eu gosto de falar o case deles, porque ele foi um dos primeiros clientes nossos desse produto industrial. E ele trouxe um problema. Ele precisava controlar a saída da balança de industrial dele com a nota, para saber se está saindo o material no peso certo, para saber se aquela nota realmente é aquele caminhão que está saindo, que o material está sendo enviado peso certo, correto para o cliente. Era só esse o problema dele. A gente foi lá e resolveu. Integrou com a balança, integrou com o sistema para buscar as notas fiscais, faz o comparativo de peso, ficou fora de uma variação, alertava eles para eles validarem. Ok,
Problema simples. Para ele era um grande problema na época. E depois isso foi migrando. Foi para, mas eu posso já melhorar lá dentro da expedição do material. Eu posso melhorar na produção. Eu posso melhorar no... Eu tenho um outro grande problema. O meu almoxarifado, ele não trabalha 24/7. A fábrica trabalha. Então, a fábrica consome material do almoxarifado, mas não consegue reportar a ordem de produção porque não tem saldo, porque o almoxarifado só transfere saldo na segunda. Aí acumulava aquele monte de material. A gente veio com o nosso sistema, não tem problema. Você não tem o saldo aqui, você vai reportar, vai gerar as etiquetas, segunda-feira quando o pessoal colocar o saldo, automaticamente tudo isso aqui já vai para o teu estoque, porque você vai gerar etiqueta, você vai armazenar. Você pode, inclusive, separar aquilo lá. Você só não vai gerar nota porque não tem saldo em estoque. Mas você pode fazer todo o teu processo sem saldo. Quando entrou esse saldo aqui, o sistema gerava todas as movimentações dentro do RP. Ótimo, resolveu mais um problema dele. Depois ele falou, cara, eu consigo automatizar o almoxarifado. Para o almoxarifado já começar a fornecer isso de forma automática. A gente fez mais um processo de digitalização para ele, de automação do almoxarifado. Então aquele problema lá no início não virou nada. Sim. Porque o projeto foi andando dentro da empresa e melhorando a eficiência em outros pontos que às vezes nem ele mesmo via. Nem ele via. Ninguém via. Eu acho super interessante isso, né? Porque quando a gente parte do pressuposto de um problema e quando a gente trabalha com um serviço, a gente aprende muito isso, né? Olhar para esse problema e atacar ele. Os problemas às vezes são tão simples, né? São. Só que, obviamente, e eu falo isso pro pessoal, que eu falo dentro da nossa ótica e do nosso conhecimento, porque olha a quantidade de vezes que a gente viu o mesmo erro. Então, por isso que para nós se torna simples, mas na visão do cliente não é. E também quem vivencia é difícil, né? Muitas vezes você está vivenciando aquilo ali, olhar de fora, sair daquela bolha que é tradicional, Sim. né? Sim. É complicado. Aí vem alguém de fora, olha aquilo e fala, não, mas isso aqui é simples, faz assim. Aí você fala, poxa, dá até aquele momento de decepção, né? Você fala, Sim. Poxa, muito melhor. Por que eu não pensei nisso antes? Muito bom. Para a gente encerrar agora, se tu pudesse, a gente sempre faz duas perguntas finais. A primeira é, se tu pudesse dar um conselho para um diretor de uma empresa, eu vou mudar até um pouco, vou olhar mais para esse lado. Um conselho para um diretor de uma empresa têxtil, metal mecânica, plástico, moveleira, que é o que domina a nossa região aqui. Qual seria esse conselho em cima da visão da operação produtiva, que é o core business de vocês? Uhum. Eu vou falar assim, tem muita coisa no mercado boa. Eu não vou falar só da Senso, só das nossas visões, das nossas tecnologias, né? Uhum. Mas o mercado aqui de Joinville, da região, né? Santa Catarina, Joinville, o ecossistema lá de Chapecó também está se criando um ecossistema muito forte. Uhum. Blumenau, Joinville, Florianópolis, Criciúma está também começando a criar um ecossistema forte também. É um pedaço aqui, que tem muita coisa boa, tem muita tecnologia e muita coisa acontecendo aqui. Elas acabam ficando dentro de bolhas, né? Uhum. Porque quem está ali dentro sabe daquilo, vivencia e acaba girando. Então, é fazer o que eu fiz, né? Eu saí da cadeira e fui pro mercado, fui entender, porque tinha escritório, a empresa crescendo, mas a gente vivenciava só o nosso mundo ali. E eu saí, eu falei, não, cara, vamos se aproximar desse ecossistema, vamos incubar essa spin-off dentro da incubadora, da Softville, vamos participar das verticais que tem dentro desse universo e começar. E isso agregou muito, vem muito conhecimento, vem muito contatos. Então você participa de eventos, vai lá para algum evento com uma finalidade e você sai de lá com a tua cabeça totalmente diferente, né?
E é muito o que você falou da questão até da educação, né? Isso é... Muitas vezes você vai para um evento desse, de um treinamento, de um curso, procurando um conhecimento e você não encontra só isso. Você encontra um leque de oportunidade ali dentro, né? Uhum. Então, não só falando dos produtos da Senso, mas é isso, abrir essas oportunidades para dentro da empresa. Pô, a gente está aí, inteligência artificial, que não é mais uma oportunidade, é uma realidade, e pouquíssimas empresas ainda colocaram isso no dia a dia de forma eficiente. Então, ir lá no ChatGPT e fazer uma pergunta para ele é simples. Não é nada. Sim. Você pode colocar ele trabalhar para você, inclusive, ajudar você a tomar decisões, né? Sim. Então, tem um leque de oportunidades nesse nosso meio aqui. Só tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você se perde, né? Tanta coisa que acontece que você fica perdido, né? Em qual que você vai participar, o que você vai fazer. Sim, perfeito. Mas é muito bom. É, legal. E se tu pudesse olhar lá para trás, quando tu iniciou a empresa, pra gente encerrar, e tu se deparasse com você, de lá do início, qual seria o conselho? Faça. Vai. Eu brinco, eu vou mais além, eu volto muito mais que isso, né? Eu sempre costumo olhar assim. Eu li isso algum tempo atrás algum tempo não, há muitos anos atrás, que é 8 e 80, né? O menino de 8 anos estaria feliz com um homem de 47 anos hoje? Ou o homem de 47 anos hoje deixou aquele menino de 8 anos feliz? Então, qual que eram as minhas expectativas lá com 10 anos de idade? O que eu queria com 10 anos de idade? Eu consegui? Então, aí você descobre que muita coisa muda na tua vida, né? Eu vim do curso técnico, eletromecânica, meu objetivo era fazer engenharia, eu fui fazer matemática industrial, matemática aplicada, mudei, nunca pensei em trabalhar com programação, nem gostava de computador na época, caí nesse universo, aconteceu, falei, cara, isso aqui é o que eu quero, e aí foi acontecendo. Então, se eu olho para trás e falo, aquele menino lá tá feliz, cara, ele não tá satisfeito. Ele só vai estar satisfeito está lá, agradecido, mas está agradecido, mas não está satisfeito. Sim. E é assim, faça. A gente muitas vezes planeja muito, pensa muito, né? E perde muita oportunidade. Então, acho que a maturidade te traz isso, né? A audácia do jovem, mas aí a maturidade traz aquilo. Cara, podia ter sido mais rápido nisso, podia ter pensado mais, podia não ter tomado essa decisão, mas não olho também muito pro passado, né? Então, tomou a decisão, olha para frente e vai. Perfeito. Queria agradecer a presença, parabéns aí pela empresa, pela história, muito boa mesmo. Não imaginei que esse bate-papo seria tão bom. Acho legal a gente aprofundar e quem sabe uma próxima oportunidade mais nesse quesito produtivo. Né? Porque eu acho que como a gente cuida do outro lado da cadeia, a gente cuida muito da parte administrativa das indústrias, as nossas soluções são voltadas para isso. Vocês têm soluções voltadas para o chão de fábrica, que eu acho que também é um baita desafio das indústrias, e nós temos um cliente, por exemplo, que eu acho que ele é membro do clube, inclusive, que eles cresceram, e por não fazer essas análises corretas desses dados, depreciação de máquinas e tudo mais, agora estão querendo dar mais um saldo de crescimento, só que tem que renovar todas as máquinas. Não tinham coletado os dados, não tinham nada disso. E agora não tem caixa suficiente para conseguir renovar todas essas máquinas e o projeto de crescimento que eles têm. Um grande problema, e eu acredito, de empresas na média de 10, 20 milhões ali de faturamento, passam muito por isso, é o que a gente vê. Isso que eu ia falar, não é exceção. Isso é comum. Então, gratidão pela presença e espero que volte mais vezes aqui no Universo A. Eu que agradeço. Muito feliz em conhecer esse universo, eu não conhecia. Comecei a me aproximar um tempo atrás, acompanhar os podcasts de vocês. E aí hoje vim aqui conhecer tudo isso. Só agradeço e com certeza a gente vai avançar nessas nossas conversas aí. Tá bom. E assim,
nós encerramos mais um AgroCast. Valeu!